Sim, tem gente que tem marxista que não lê Heidegger porque ele colaborou com o nazismo, o que é uma estupidez. Mas aí é uma certa visão de marxismo que, inclusive, com todo respeito ao Lenin, ele acabou colaborando. Algumas frases do Lenin, Freud é burguês. Sim, o Freud era burguês, e daí? Mas qual a importância do Freud para a sociedade contemporânea? O Lenin não tinha leitura do Freud para fazer aquela afirmação. E os marxistas que não têm nem leitura do Lenin fazem a mesma afirmação do Lenin ou leem Freud. Então, eu acho que uma das grandes questões de recuperar o marxismo como filosofia é dizer que ele não é religioso e que ele não dê resposta para tudo. Se o marxismo der resposta para tudo, ele deixa de ser marxismo. Esse marxismo eu rejeito. Esse marxismo que tem resposta para todas as questões, esse eu rejeito. Esse eu não quero. Agora, um marxismo que vai para a disputa com as outras superestruturas de pensamento e dialoga com as outras, esse eu quero recuperar. E esse serve, sim, como método de disputa para algo que tem que transcender só as pequenas lutas. Eu não disse que as pequenas lutas não são importantes, até o ponto das pequenas lutas. Mas ou você tem um objetivo final, ou acontece igual aconteceu com o Fórum Social Mundial. Começou muito bem, muito interessante, protesto nas ruas de Seattle, fórum todo ano. E hoje em dia, sinceramente, se alguém for ao Fórum Social Mundial, com todo respeito aos debates que tem lá, tem debate de tudo. Né? A santidade de Ogum no Candomblé, a revolução dos monges do Tibete, você escolhe uma tenda e entra. Tem para a extrema direita e tem direita hoje no Fórum Social Mundial. Tem direita e para a extrema esquerda. Então, tem mais alguma pergunta dele? Era isso que... Professor Paulo Sérgio, tem uma pergunta para você. Então você está, desculpa a pergunta, só uma observação, então você está dizendo que Marx não pode ser tomado como aquele autor que seria todo o pensamento social e revolucionário, o novo homem, seria nota de pés de página, a pensamento de Marx, mas... O Marx inaugura uma nova ciência. Teria que ser complementado a isso? O tempo todo. Todo o tempo. O Marx inaugura uma nova ciência. Quem toma Marx como um manual bíblico faz um desserviço a Marx. Quem toma Marx como inaugurador de uma nova ciência consegue entender o marxismo como um método em permanente renovação. E se não fosse isso, já teria sido jogado na lata do lixo. Porque, por exemplo, o marxismo não serviria para a luta dos povos do terceiro mundo. Porque se você pegar Marx ao pé da letra, vai dizer o seguinte: bem, então tem que esperar o Brasil chegar ao capitalismo desenvolvido, tem que esperar toda a estrutura do capital no Brasil estar pronto para fazer alguma luta. Aí tem o Mariátegui, né? Não, sim, mas aí tem Lenin, tem Trotsky, tem Mariátegui que vão, porque o Marx ele lança uma nova ciência. E que está viva, que está em disputa, que o companheiro Marcos está fazendo marxismo. Quando ele escreve algum texto sobre um problema da atualidade, ele está recriando o marxismo. Quando eu escrevo uma tese, não estou dizendo que eu sou o novo Marx, não, mas que eu coloque uma letrinha, eu estou ajudando, eu estou fazendo marxismo. O marxismo tem que ser vivo. E se for esse marxismo de manual, que o 90% infelizmente da igreja, ia falar da igreja, que vira igreja mesmo, da esquerda brasileira faz, vira religião. Olha, Lenin falou no capítulo 10, versículo 5, que se não for o partido bolchevique do Brasil, é o partido reacionário. É o que a gente vê na prática. E que me choca. Esse tipo de leitura religiosa do marxismo é chocante. É algo assim que chocante e assustador. Mas que infelizmente é o que predomina na academia, às vezes também. Pelo menos aqueles que dizem marxistas. Devido a hora que eu acabo, não posso demorar, tenho um compromisso, eu marquei na verdade para 1h30, no máximo 2 horas, teria que estar em tá. Eu peço perdão para você que eu me confundi com ela. Não, sei, não tem problema. Então, de fato, bom, essa defesa é extraordinária, é uma coisa, acho que é feito para justificar a sua ausência de uma greve também. Isso é uma... Eu sou um fura-greve, estou contrito hoje que está furando a greve. Bom, eu não vou falar muito, né? Normalmente o papel de um orientador é defender um pouco o orientando, né? Mas o Roberto claramente não precisa ser defendido.
E a elaboração desse trabalho foi feito por uma larga parte por ele mesmo. Antes de explicar isso, eu quero também contextualizar um pouco a importância dessa defesa, porque há alguns anos atrás, um professor participou num congresso na USP, que é um professor nosso aqui, e eu não me lembro exatamente do assunto, acho que foi Deleuze, Foucault, e a professora Marilena Chauí se espantou e disse: desde quando vocês estão trabalhando com esses autores na Universidade Gama Filho? Tem uma certa tradição política, um certo histórico vinculado a essa instituição que foi claramente, sucintamente dito a mim na Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia, quando participei num colóquio, quando um jesuíta vem e diz: você é professor na Universidade de Cabo Fino, é um lugar dos fascistas, pelo menos antigamente era. E de fato, no período, o programa de filosofia era dominado por um grupo de católicos fundamentalistas que compactuou com a ditadura, e Gama Filho cresceu muito naquela época. Bom, as faculdades do Brasil em geral cresceram muito. É a história que aprendemos e que procuramos mais saber quando começamos já a representar, coordenar um programa na instituição. E quando então, o Roberto entrou no programa querendo trabalhar sobre Marx, o mero fato de trabalhar sobre Marx na filosofia não me surpreendeu muito, porque é um assunto, um tema, um autor discutido nos programas de filosofia no Canadá, um pouco menos nos Estados Unidos, mas ainda nos anos 80, durante o Ronald Reagan, Marx era discutido. O policiamento das teses começou realmente com George W. Bush. Na França, por outro lado, quando cheguei para fazer o meu mestrado, Marx tinha sumido completamente. Eu cheguei em 87, pouco antes daquele humor, vendo o currículo das disciplinas nos anos 70, na Universidade Paris 8, quase cada disciplina tratava de um aspecto do marxismo. E na época da eleição de François Mitterrand, aconteceu aquele silêncio dos intelectuais que foi depois citado aqui para referir ao período depois da eleição do presidente Lula, e questionando se a mesma coisa estava acontecendo aqui. Mas, bom, podemos ver que certamente não está acontecendo. Esse momento da defesa é algo que eu esperei por muito tempo, porque um pouco atrasado. Meu papel, finalmente, além do atraso, a ausência do Roberto durante vários meses, que é preocupante por um orientador, né? Preocupante. Nos sentimos ressentidos também, que orientando não está querendo trabalhar conosco. Não, para me desculpar, justificar dentro do Marcos que não sabe. Eu tive 2 greves de 90 dias no período, eu sumi da universidade por causa da greve. Exatamente. 6 meses. 6 meses de greve. Exatamente. Então o trabalho não está avançando. E nas primeiras discussões, essencialmente, Roberto me fez uma aula, essencialmente, sobre as teses de Feuerbach, que eu achei legal, sabendo que tem muito mais em Marx que as teses de Feuerbach, mas eu senti que o Roberto estava querendo me colocar na posição do intelectual pequeno burguês, professor representante da instituição, eu aceitei esse papel e começamos a trabalhar desta maneira. Você assistiu a minhas aulas sobre Badiou e trabalhamos a partir da integração de Badiou nesse trabalho. Mas o resto dos autores, e particularmente a inclusão de Mésaros, era uma escolha sua.
E é uma escolha que eu gostei muito, mesmo que eu lamentei que tinha acontecido um pouco tarde no percurso, porque eu sou de origem húngara e meus pais justamente foram refugiados políticos da Insurreição de 56 e Mészáros não era um autor particularmente lido na França. E um dos grandes descobrimentos que eu fiz aqui no Brasil é ver a continuação do pensamento de Lucas e essa atualização no campo da educação, da ética que Mészáros realizou em suas publicações diversas, todos traduzidos aqui no Brasil. Então, bom, trabalhamos muito sobre a estrutura dessa tese, dessa dissertação, que tem, não, eu faço aqui falo, mas que tem uma dimensão quase de tese, porque tem muitos autores. Em geral, estou contra a proliferação de tantos autores no trabalho de dissertação de mestrado, dificulta realmente desenvolver uma problemática, desenvolver um argumento, porque passamos muito tempo introduzindo autores, introduzindo teorias em vez de focar em problemas específicos. Nós não tivemos muito tempo para levar o trabalho a uma forma mais perfeita. Você não fez todas as alterações, as modificações no capítulo sobre Mészáros que cada um de nós está querendo ver, mas eu reconheço a sua alteração e o tratamento da relação entre Althusser e Badiou, porque no primeiro momento realmente o trabalho, a questão da ética, como o professor Marcos estava salientando, foi submerso na política. E o que você discutiu de Badiou era essencialmente a teoria política dele, e você apresentou Althusser em continuidade com o Badiou. E tem uma posição muito importante na diferença entre Badiou e Althusser. É a questão do positivismo de Althusser, é a questão o que Badiou chama da sutura de um discurso que funciona mais como condição da filosofia, um discurso que produz verdades, mas que deve ser mantido independente da filosofia, porque a filosofia terá um papel de focar e analisar não apenas a política, mas a ciência também, a arte também e o amor, e criar então um campo de totalização, se quisermos, desses discursos que são produtores de verdade, embora a filosofia não seja. Essa grande distinção caracteriza então a saída do Badiou do positivismo. Porém, não é uma saída do anti-humanismo, do estruturalismo, e não é um rompimento com o estruturalismo. É uma passagem do estruturalismo a um outro autoentendimento, digamos. Mas quando Badiou trabalhou na elaboração do sistema, que é o sistema do ser acontecimento, de fato aconteceu num período em que o marxismo não era discutido e ele tentou justificar a sua continuidade na vida militante pelo livro publicado como Ética. E nesse livro, justamente, ele analisa figuras do mal. É uma ética que está baseada não sobre a valorização de certas propriedades humanas
inatas que poderiam ser aqueles que levariam a uma sociedade mais justa e igualitária, mas no primeiro momento analisar as condições da produção do mal, e isolar essas produções do mal. Eu achei muito interessante sua referência contínua à traição como sendo um dos quadros, um dos conceitos, categorias que mostra como a ética está corrompido por dentro quando aplicado a uma sociedade, uma concepção ética da sociedade liberal. E essa distinção, então, focando sobre a traição, focando um pouco também sobre a questão da sacralização do nome da verdade, porque, afinal, quando você faz a crítica das igrejas messianistas, messiânicas do marxismo, o dogmatismo de certas tendências do marxismo, você está repetindo a crítica feita por Badiou contra a ideia, não do simulacro, mas contra a ideia da sacralização do nome da verdade. Então, essa sacralização no contexto do stalinismo seria a coletivização ou a industrialização. E você introduz essa noção de trabalho, a sociedade sendo doente de trabalho, essa ênfase sobre a produção, na forma de trabalho, como equivalente a essa noção de sacralização do nome da verdade, num contexto mais abrangente, não apenas no stalinismo, que é o contexto em que Badiou situa a produção do mal ética no primeiro momento. Mais recentemente, Badiou reengajou com o comunismo em forma de hipótese comunista. E num período que antecede de um ano, mais ou menos, a crise financeira internacional, que despertou na França vários congressos e debates em torno de uma nova expressão do comunismo. Tinha um no Birkbeck College em Londres há 2 anos, e no ano passado em Berlim, em que Tony Negri, Zizek e outros foram convidados ao lado de Badiou. Então, esse assunto, esse tópico é completamente contemporâneo. Acho que na Europa, pelo menos, estamos vendo uma reatualização do debate e num espírito semelhante ao que você expôs aqui. Por um lado, um campo aberto, um campo aberto que vai discutir Heidegger, as contribuições de Heidegger a uma certa autoentendimento política, que vai experimentar com modelos de distribuição de trabalho diferente. Aliás, sua concepção do trabalho polivalente é corresponde exatamente ao que Badiou apresenta como uma das axiomas, um dos princípios da hipótese do comunismo. E como valorizar isso, tirar isso das associações feitas com a Revolução Cultural Chinesa e todos os desastres acontecidos naquela época, mas são desastres apenas que recebemos em termos dessa experimentação da Revolução Cultural Chinesa. Acho que temos que fazer também nossa parte de pesquisa histórica para ver em quais momentos, em quais circunstâncias essa redistribuição do trabalho realmente funcionou para enriquecer a sociedade, para dar talvez as bases que levaram a sucesso que finalmente aconteceu apenas depois da morte de Mao e depois da inculpação da banda de 4. Mas, então, eu só tenho elogios para fazer. Eu acho que também, bom, sempre temos que dizer que tem muito coragem, precisa muito coragem para levar um trabalho a seu fim. Talvez minha dúvida tem a ver com a sua decisão de focar apenas sobre a questão da educação em Mesros e não tratar as partes em que finalmente ele desenvolve uma crítica de Lucas
em torno da questão da ética, que poderia ter sido um lugar também nesse capítulo sobre mestres, em que você expõe ou esclarece um pouco a ética, essa ética do viver que você está apresentando, não? Porque justamente você até cita, se não me engano, você cita até a página 484 do Para Além do Capital, ou seja, até o capítulo 10.3, que é presidido pelos capítulos consagrados a apelo e intervenção direta da consciência emancipatória e depois a luta de guerrilha da arte, da ciência e a ideia de liderança intelectual de cima. Mas você evita capítulos chaves do livro 10.4, a segunda ordem da meditação do Capital é a proposta da ética como mediação. E, finalmente, a fronteira política das concepções éticas, em que, justamente, Mestres vai se interessar as primeiras manifestações de Lucas em relação à ética, que é uma não manifestação, uma convicção que a ética é algo que se desenvolve com a noção tática implicada na luta revolucionária contra o Estado imperial ou o Estado burguês. Depois de 56, um período que Mestres vai dar ao qual Mestres vai dar muita atenção, examinamos, ou ele examina cuidadosamente como Lucas se debate com a dificuldade de formular uma noção da ética que não seja uma noção puramente política, e que Lucas reconhece, aliás, como sendo o ponto ou a ideia sine qua non para desenvolver uma ideia mais complexa do comunismo. Na citação que ele fez aqui, Mestres, que Lucas insiste que, aqui citando Lucas, apenas na ética se pode transcender o dualismo socialmente necessário. Na ética, a vitória, o dualismo entre indivíduo e sociedade. Na ética, a vitória sobre o particularismo dos indivíduos assume a forma de uma tendência unificada. A exigência ética encontra aqui o centro da personalidade do homem agente. O indivíduo escolhe entre as demandas que na sociedade são necessariamente antinômicas e contraditórias, e a decisão que se expressa na forma de uma escolha editada pelo comando interno para reconhecer como seu próprio dever o que se ajusta à sua própria personalidade, e tudo isso unifica o gênero humano e a personalidade que é vitorioso sobre o seu próprio particularismo. Então, essa parte você tentou mostrar como um programa de educação, de reeducação, terá uma chance de realizar isso, mas acho que em termos de um argumento realmente no campo da ética, você infelizmente não tratou disso, mas terá